Ok, olá a todos. Vocês acabaram de fazer o vosso exercício e conforme temos feito nas aulas, agora têm que avaliar. Aqui vai um breve guia de como fazerem autoavaliação dos vossos resultados nas folhas. Portanto, o que é que nós temos sempre a verificar nas aulas? Portanto, isto era o nosso exercício, eu já fiz uma breve verificação. Podem fazer isto com os grupos, mas acima de tudo devem fazer isto com palavras e o pangrama escrito. Portanto, devem sempre fazer isto com as palavras escritas, está bem? O que eu costumo fazer é pôr uma folha vegetal por cima ou diretamente no desenho, se vocês quiserem. Fazem notas. Então, ponto número 1. O que é que nós vamos procurar primeiro? Nós vamos procurar primeiro a regularidade do espaço. E o que é que vamos fazer? Eu vou só passar aqui uma linha rapidamente por cima, na nossa baseline, e vou marcar aqui com uma pequena régua. Para variar, não tenho aqui a minha régua. Ora bem, desculpem, fui fazer no instante uma régua. O que eu fiz nesta régua, fiz um pedaço de papel, marquei as medidas principais e os espaços. Portanto, o que vocês querem é ter um pedaço de papel onde marcam o vosso type ladder, para vocês verificarem sempre, ponto número 1, se estão a cumprir as medidas. Portanto, eu estou a usar 343 ou 342,5 e o Excite. Pronto. Primeira coisa que vocês vão avaliar utilizando esta régua com as medidas é o espaçamento. O espaçamento das letras normalmente é conseguido através da relação da letra N, da forma, através da forma do seu ductus. Ele começa e vem por aqui, e 30 graus, e redondinho, e por aqui, ok? Isto é o seu ductus. Portanto, é a relação da forma e o seu counter. O que é que fica? Fica por fora o espaço. Reparem que a letra N tem a relação com o círculo. Portanto, se nós imaginarmos que esta altura forma um quadrado e inscrevermos um círculo no seu interior, onde as suas diagonais cruzam o círculo ligeiramente ao lado, sensivelmente 1/20, vai dar a proporção do N. Portanto, se nós medirmos o nosso N, claro que se eu tivesse feito um quadrado direito e o círculo direito, tinha sido maior. Melhor. Dá para perceber aqui pela imagem ao lado. Portanto, é mais ou menos 1/20 deste quadrado, esta distância, e vocês conseguem medir o N. O meu N não está mal, portanto é um N geométrico. Reparem que isto é feito à mão, não é, as medidas não precisam ser rigorosas. O que interessa é que esta forma do N vai-me dar a relação do exterior, que vamos chamar o side bearing, da forma do ductus, portanto, do ductus revestidos, do flash letter, da letra revestida, com carne, digamos assim. Ela gera um counter space e o outro side bearing exterior. Se nós utilizarmos uma medida, que era o que estava aqui em baixo, e temos 1, 2, 3, 4, nós vamos poder perceber que há aqui a ideia de um counter. O que é que nós vamos fazer? Ponto número 1. Primeira coisa a verificar é verificar o ritmo dos traços. E eu quero ver se eles estão intervalados de forma regular. Então vou tentar perceber se eles têm um counter entre eles. Portanto, eu diria que, olhando para a minha régua, que é este counter, não é? Olhando para a minha régua, eu vou ter aqui um ritmo bom, um ritmo bom, um ritmo mais ou menos bom. Aqui vou marcar talvez assim, mais ou menos. Counter, counter, ou seja, vou ver o ritmo entre as letras. Vocês têm que avaliar este ritmo entre letras. Este podia ser melhor, mas não está mal. Lembrem-se que isto, não sejam demasiado críticos, que isto é feito à mão. O que interessa aqui é treinar o olho. Este podia ser melhor. Vocês serem sensíveis à distância. Portanto, estão a ver? Ele falhou, mas depois nós voltamos a um ritmo que eu imagino que seja bom. Vocês vão testar o ritmo em todas as palavras e vão ver se este ritmo faz uma cadência regular. Isto é a primeira coisa que vocês têm que verificar nas vossas letras. Se as letras estão a produzir um ritmo regular, ok? Se há aqui um que se chama um picket fencing. As letras estão sempre tipo umas grades de uma cerca. Isto é a primeira coisa, é o ritmo dos traços. Logo a seguir vem a questão dos espaços. A questão do espaço é um bocadinho mais difícil, nós vamos utilizar o nosso counter. Ora bem, se isto é o espaço de um N, lembrem-se que o N está fechado apenas por cima, portanto, ele tem todo este
espaço. Okay? Se eu fizer um O com o mesmo tamanho, portanto ele fecha, né, com o mesmo tamanho que um N, eu vou fechá-lo aqui. Portanto, este counter que fica aqui é necessariamente mais pequeno que o outro. O que é que eu vou ter que fazer? O O, naturalmente, vai ter que ser mais largo para compensar, ou seja, este espaço todo que está aqui vai ter que vir para aqui, portanto ele vai ter que parecer igual em nível de volume de área. Portanto, eu vou testar o nosso espaçamento entre o N, portanto nós já vimos que a primeira letra de cima tem os espaçamentos muito iguais, porque é N, 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 o I não tem counter, o H tem counter e respeita, mas está fechado em cima, o U tem counter, ele pode ser um bocadinho mais estreito, mas está fechado em baixo, ou seja, o volume é sensivelmente idêntico. Qual é o problema? Eu vou testar o counter com o counter do O. Portanto, o meu counter do O, naturalmente, vai ter que ser um bocadinho mais alargado. Portanto, isto seria bom, mas como ele fecha em cima e fecha em baixo, este pedaço todo de baixo, não é? Este pedaço todo de baixo vai ter que vir metade para aqui e a outra metade para ali. Portanto, eu vou testar o espaço do counter. Eu sei que ele é um bocadinho, vamos lá ver, é um bocadinho mais largo. Portanto, eu vou testar o espaço do counter do O. Parece-me um bocadinho exagerado, mas eu vou validá-lo. Portanto, o counter do O, este counter parece-me ótimo. Para este N, ok? Portanto, este counter parece-me um bocadinho largo. Vou pôr aqui talvez largo. Ok? Aqui está bom para aquele N. E a mesma coisa, faço a mesma coisa com os P's e os B's. Agora, o P e o B, reparem que é entre o N e o O. Ele está fechado em todo lado, portanto ele tem que ser um bocadinho mais largo, mas não é tão largo como um O. Portanto eu diria que é mais ou menos o N com o extra, ok? Porque ele está flatado aqui. Portanto eu diria que este está bom. Utiliza esta medida e utiliza a medida do N. Reparem que isto não são valores absolutos ou matemáticos. É só uma maneira de nós tentarmos ter uma forma de avaliar os nossos counters. Portanto, entre este P e este Q, o espaço está muito estável. Embora este pareça um bocadinho mais redondo, por causa desta forma, que me falhou ali. Agora, se eu medir este, talvez esteja estreito. Não está muito, por acaso nem está mal. Estava aqui à procura de uma forma mais estreita ou mais larga. Vamos avaliar aqui o D. Ou seja, eu vou avaliar os counter spaces. Okay, eles até estão bastante regulares, melhor do que eu estava à espera. Portanto, avaliamos o picket fencing e agora avaliamos os espaços internos. E nunca se esqueçam de ir sempre mantendo o controle dos counters. Por exemplo, aqui fechou um bocadinho. Marquem sempre onde estão a fechar mais ou menos. Aqui fechou muito. Portanto, a primeira coisa a fazer é ritmo dos traços. A seguir é o equilíbrio do preto e do branco. Portanto, entre o ritmo dos traços, o espaço que fica fora e os counters que ficam dentro. Nós queremos equilibrar os counters. Lembrem-se que os counters dos redondos têm que ser um bocadinho mais largos. Eu já li você. E a mesma coisa para o V. Reparem que o V, porque tem... Se nós fizéssemos aqui o nosso quadrado... Onde é que está aqui o nosso quadrado? Se nós fizéssemos aqui o nosso quadrado... O V está a trabalhar aqui. Agora, o V vem um bocadinho... Ele tem este counter e este counter. Ele vai equilibrar. Reparem que a maior parte do counter... Tentem apontar para o meio. Portanto, o meio da letra V... Está um bocadinho largo este V. O meio da letra V devia corresponder ao counter. Estão a perceber? Portanto, se eu imaginar aqui o meio do V, isto seria o meu espaço de counter. E agora vou compará-lo com o N. Portanto, significa que ele está um bocadinho estreito. Eu podia abrir um bocadinho. Porque este V vai usar a mesma coisa agora aqui para fora. Portanto, o que não tem aqui, ele vai ter que vir para aqui. Ok? Não está mal. Confesso que gosto mais deste. Do que deste. Eu acho que ele devia ser um bocadinho mais estreito. Portanto, eu poria aqui o nosso V. Okay? Acho que este está melhor. O nosso meio do traço V corresponde melhor ao nosso counter. Portanto, eu diria que este está mais fixe. Porque agora o resto do espaço que não existe aqui vem para cá para fora. E vocês têm que imaginar que aqui este resto deste espaço faz o resto do espaço que ficou ali de fora. Portanto, eu acho que este está um bocadinho melhor equilibrado. E avaliam na mesma o counter. Como é que se avalia o counter? É sempre pela linha do meio, mais ou menos, pela linha do meio do seu traço. Portanto, este counter parece-me demasiado aberto. Estão a ver?
Ele devia estar aqui e acabar aqui. E a linha do meio, estão a ver, tem este problema todo para espaçar. Portanto, avaliam o traço e o seu counter para ter o ritmo. Portanto, letras verticais, letras redondas e letras triangulares. Isto é o primeiro passo, ritmo. Logo a seguir, vamos ver a estrutura. Pronto, para avaliar a estrutura, temos que voltar aqui à nossa fórmula. Neste caso, estamos a usar o modelo do Michael Harvey. E vamos ver, o N segue o ductus, portanto, um traço, segue, não tem lixo, não desliza para a esquerda, não desliza para a direita, reto até baixo, começa num bom branching, portanto, este triângulo é generoso, 30 graus, desce redondinho, termina sem saídas, sem entradas, sem grandes nhonhices, ok? Portanto, seco direitinho. M, avaliam o ductus, sempre por aqui fora. Triângulo, portanto, vejam a relação. Avaliam se começa no mesmo... se a axila, se a junta está simétrica e nivelada. Sempre a mesma coisa. Avaliam o ductus. Para o I, para o H, para o U. Depois vão avaliar a mesma coisa para as letras circulares. Vamos aqui a letra O. Portanto, o O tem 2 traços e faz uma junta forte, ok? Portanto, faz uma junta forte. Esta junta deve ter a expressão desta junta, ok? O mesmo tipo de juntas, mas já lá vamos que isso são pormenores. Portanto, avaliam os ductos 1, 2. Triângulo 1, 2. Sempre a mesma coisa, aqui perdemos a vertical. Aqui podemos fazer uma nota. O ângulo está torto. PBDQ. Sempre a mesma coisa, avaliam o ductus. O que é que há aqui a avaliar? O P não tem, neste modelo não tem nada, acaba seco. O Q é chato e este traço não começa dali. Este traço começa daqui direito. Mas porque a caneta está a 30 graus, é direito para baixo. Muitos de vocês estavam com muitas variantes e não vale a pena. O B do Michael Harvey é este último. Começa direito, secou ali, 30 graus, parou e como ele está a 30 graus e flattened, ele começa aqui o terceiro e faz este biquinho, ok? Podem fazer outros Bs, mas avaliam os ductos. A mesma coisa para todos, para as letras que restam. O JLFT agora está fora da imagem. O L é a única coisa que varia. Alguns de vocês fizeram este L, eu peço desculpa às tantas de terem insistido neste. O Michael Harvey tem este L seco, é só descer. O J é só descer, pode levar um traço para a esquerda, como vocês veem ali, ou pode ser um traço único, como vocês preferirem, fazendo a explicação das Shallow Waters. O F é a mesma coisa. Há aqui a ideia de um círculo na ascendente, ok? Portanto, o ductus começa ali e quando chega aqui já passou metade da altura. Portanto, ele é reto. Portanto, vocês têm que verificar que este traço está reto. Portanto, tem um arco e desce reto até cá abaixo, ok? Arco e desce reto até cá abaixo. Sempre assim. O T tem que se lembrar desta brincadeira quando olham para isto. Portanto, esta altura é mais ou menos uma pen width, uma largura de um pen width. Não chega até cá acima. Portanto, verifiquem o ductus. Começa em cima, desce e faz um pé forte. E daí a explicação deste pé forte, ok? Mesma coisa, o A pode ter o último traço ou não, isto nós já vimos na demonstração, portanto vamos verificar o número de traços a fazer. Verificam todos os ductos, estão no sítio certo. Neste caso, quando chegam aqui, dá jeito porem isto, a vossa régua de medidas, e verificarem se estão nas alturas certas. Por exemplo, quando chegam ao F ou T, é importante verificar que o ductus alinha com a altura da linha de X. E o T se alinha com a linha da altura de X, ok? Lembrei-me disto porque temos aqui algumas coisas agora a verificar. Por exemplo, o A pode ser, aqui não há propriamente uma regra, o A pode ser abaixo da linha óptica ou acima. E eu gosto de fazer o A um bocadinho mais baixo. Isto vai ter uma implicação, por exemplo, na forma do E. Portanto, o E, se o A é um bocadinho mais baixo, o E também não pode ser muito grande. Portanto, o olho da letra é um bocadinho pequeno. Verifiquem só as medidas. E porque é que isto é importante? Quando nós fazemos a verificação do ductus do G, vocês querem ter a certeza que o G está na baseline. O meu fugiu um bocadinho para lá.
desculpem, se o gear alinha nas medidas certas. Portanto, o gear alinha na Excite, ele não está pousado na baseline porque tem o pescoço, e eu vou tentar alinhá-lo na descendente. Podem usar 2,5 ou 3, 2,5 claramente era muito pequeno para o meu modelo que estava a utilizar aqui, mesmo assim eu excedi um bocadinho a linha das descendentes, estão a ver ali? Está ali qualquer coisa, ele podia ser mais achatado. Portanto, aqui a ideia de cumprir o ductos é perceber a simetria. Há dois traços, é simétrico, deixa o pescoço na linha do meio e ele vai tanto para a esquerda como vai para a direita. E toca nas linhas. Portanto, a ideia dos ductos é vocês verificarem se estão a fazer a contagem de traços correta, com todos os traços, ou não. Pode ser o terceiro, pode ser o terceiro, pode ser o quinto. Isto agora depende um bocadinho do que vocês preferem fazer. E a mesma coisa para o restante. Atenção que nesta folha, isto é culpa minha, isto é um lixo, eu vou ter que tirar isto de Photoshop, está bem? Mas aqui a ideia é que vocês perceberem que as diagonais, quando nós estamos a olhar para os ductos, é o tipo de traço. Portanto, eu quero perceber que este traço, porque está a 30 graus, é gordo, este traço, porque está a 30 graus, é gordo, mas a junta, porque está a 30 graus, é fina. Aqui é achatado, é horizontal, não cruzam gordos com finos, é fino. Portanto, eu vou aqui, estou a ver só aqui as minhas notas, eu vou aqui ver não só o traço, mas como o ângulo do traço, ok? Eu quero verificar sempre que eles estão a 30 graus. Okay? Podem pôr uma régua, e às tantas devia fazer aqui um ângulo de 30 graus, vou buscar um arista e vou fazer um ângulo de 30 graus. Ok, um ligeiro update rápido a fazer aqui os nossos 30 graus. Portanto, vocês querem ver se os ângulos todos estão a 30 graus, portanto, verifiquem as vossas medidas com a vossa régua. Portanto, dá para perceber que, por exemplo, aqui está mais a 20, está mais ou menos a 20, mas querem verificar que os restantes estão mais ou menos equivalentes. Pronto, quando chegar aqui à questão do V, vocês podem ver os restantes ângulos, que são os 45. Portanto, eu quero testar este ângulo para os 45. Reparem que eu aqui ainda estou a 30, mas vocês querem testar o ângulo para 45. Aqui não, está completamente a 30. Este já está mais a 45. Okay? Não está totalmente, mas já está melhor. Portanto, está mais ou menos a 45, entre 30 a 45. A ideia aqui é testar se este ângulo vai ficar a 45. E eu acho que pela direção do traço ele vai ficar a 45. E dá-nos mais ou menos a nossa fórmula de avaliação. Portanto, vocês querem testar todos os ductos para querem fazer o teste e a verificação se os ductos todos estão a cumprir. No caso do V e do W, há aqui uma coisa que é a simetria disto, não é? Já vimos ali o quadrado, já vimos que ele devia estar no meio, ele devia estar mais para a direita, devia estar mais simétrico, ok? Eu fiz aqui um W, como eu costumo fazer, um W que se chama um German W, um W alemão. Ele devia ter um bocadinho mais para a direita para ser simétrico e inserido na lógica do nosso quadrado. Portanto, se eu fizer aqui o nosso quadrado, já agora, vamos só fazer aqui a fórmula, isto é 15, não é? Se eu puser aqui o nosso quadrado, para vocês verem, o nosso V deve estar mais ou menos inscrito nesta forma quadrangular e deve respeitar. Eu gosto de tê-lo um bocadinho mais estreito, mas tem que se lembrar dos nossos counters. Portanto, nós tínhamos que ver se o V está mais ou menos inscrito e se está mais ou menos a meio, o que significa que eu acho que ele está fixe. Portanto, verifiquem a contagem dos ductos. Novamente o K. Então, o K e o X são letras que nós temos que verificar com calma, porque tem a ver com o centro óptico e o centro geométrico. Reparem que se eu puser a minha medida aqui, eu posso fazer assim com a régua tradicional. E se eu puser a minha régua aqui ao lado, eu sei que o centro geométrico está aqui. E eu quero que o centro óptico do X seja ligeiramente acima. Isto acontece se eu espaçar a parte de baixo corretamente, ou seja, a letra tem que fazer um ligeiro trapézio.
Não, é mais larga em baixo do que em cima. Isto faz com que o centro da letra suba. Portanto, este centro óptico é porreiro e eu vou querer fazer a mesma coisa no capa. Portanto, são coisas que vocês têm que verificar. O traço é simples, tem só um para baixo e um para cima e ele não une no centro, no centro geométrico, ele une no centro óptico. Podia estar um bocadinho mais abaixo, sim, mas porque o que acontece é que este acabou por ficar um bocadinho acima, mas está agradável. Ou seja, nós queremos que naturalmente a perna, é exatamente o mesmo efeito que o X. Se a parte de baixo for um bocadinho mais larga e os ângulos forem idênticos, repara que a forma do capa vai nos dar um bocadinho mais larga em baixo e faz fazer com que suba o centro óptico. Reparem que os traços estão mais ou menos a 45 graus, que é isso que nós queremos testar. Este traço é reto, vocês muitas vezes fazem deste traço curvo, não há uma curva, ok? Eu sei que o modelo das silhuetas implicitamente diz-nos isso, mas não há. E a mesma coisa acontece aqui, a ideia é isto ser reto. O problema é que há aqui um ligeiro movimento de torção de 20 a 30 graus para os tais 45. Portanto, ele naturalmente, ao entrar e vir para trás, ele vai, parece que tem ali uma curva. Mas a ideia é só fazer isto, está bem? Entrar e descer. E por fim, o traço Z, verificar se são traços simples e retos, não curvem muito. Neste modelo, eu vou tirar isto do exemplar que está online, que acho que não faz sentido, e vou corrigir este lixinho. Portanto, o segundo passo é testar a estrutura, os ductos, desculpem que eu não consigo ler a minha letra. Ok, desculpem, estou a ver aqui as minhas notas. Testarem os ductos, ok? Verem se estão a cumprir as linhas todas e os alinhamentos. Portanto, o que é que eu quero fazer com os alinhamentos? O que é que acontece aqui agora? Vamos tentar perceber se eles estão todos a bater no mesmo sítio. Não queremos letras a dançar. Portanto, vamos traçar uma reta, queremos que elas toquem. Eu normalmente desenho as linhas no papel porque já é uma batota boa, porque me obriga a fazer essa verificação. O que eu quero verificar aqui é se as letras utilizam o mesmo critério de toque na X-Height e na baseline. Vocês podem optar por o método que alguns autores usam para alinhar na X-Height, ele toca só, mas implica que isto não toca. E para mim é um bocadinho confuso este método, porque no desenho de tipos e no desenho de formas nós vamos fazer o que se chama overshoot. Portanto, eu prefiro o método em que temos a X-Height e a letra passa ligeiramente nas formas triangulares, passa ligeiramente, talvez um bocadinho menos nas formas circulares, porque tem menos massa e tem massa para baixo, e nas formas retas a linha. Portanto, nós vamos testar isto. Portanto, esta é a razão pela qual eu uso esta linha, porque senão o F, quando chegar aqui, ele vai passar por baixo e a pergunta que vocês vão fazer é quanto é que passa por baixo? Pois, eu sei que é mais ou menos que um vigésimo, mas não quero dizer-vos isto porque eu não sei medir isto. E aqui é fácil medir isto depois em unidades no software. Portanto, vamos ver se elas tocam todas. Se tocam todas portanto, eu devia estar a usar a régua de medidas. Se tocam todas baseline, X-height e ascendente. Portanto, eu quero que elas toquem da mesma forma. Reparem que o ascendente usa uma regra ligeiramente diferente. Eu uso mais ou menos os 2,5 para ele passar. Mas pronto. Usem a vossa régua. Portanto, se vocês quiserem fazer com 3, eu costumo fazer com 3. Se fizerem com 3, eu faria passar ligeiramente por cima. Eu costumo utilizar 2,5, 2,75 para ascendente, para poder fazer o overshoot. Portanto, queremos é ver se elas alinham da mesma forma. Portanto, se eu fiz um H até ali, portanto, isto é o meu H, eu quero ver se o L utiliza, por exemplo, as mesmas medidas. Portanto, chego aqui e da baseline ao X, o L está um bocadinho mais alto. Portanto, estava mal. Portanto, eu excedi-me na medida. Mesma coisa para o F. Acho que o F está a utilizar uma medida boa. Mesma coisa para o D. Portanto, o D está a utilizar uma medida boa. A minha linha de baixo é que ficou um bocado torta. Portanto, utilizo a régua para comparar as medidas. Eu utilizo a régua para comparar as descendentes também. O J vai até a descendente. O P vai até a descendente, mas neste caso, por exemplo, o J vai muito mais. Eu tenho que decidir o que é que vou fazer com isto. Eu fiz uma descendente curta aqui e fiz uma mais longa, mas já tinha feito a nota que eu achava que esta descendente devia ser um bocadinho mais longa.
Portanto, eu diria que estou a falhar as descendentes aqui, devia ser um bocadinho mais longa. Eu sei que estou a utilizar o critério dos 2,5, mas eu nem sequer atingo os 2,5. Portanto, verifiquem as medidas. Novamente, nós fizemos ao bocado para o G. Nós já verificamos as medidas para o G, desculpem, baseline. E o G passou um bocadinho. Portanto, não atinjo no Q, excedo no G, excedo um bocadinho no J e por aqui fora. Portanto, verifiquem se as medidas estão a ser cumpridas. E se estão a tocar nas linhas todas. Isto é o segundo ponto, os alinhamentos com as medidas. Nomeadamente, falta uma muito importante, que é sempre esta verificação, que é a medida do crossbar do F e do T, que devem ficar, a parte de cima da horizontal deve ficar alinhada na X-height, ok? Não é para cima, não é para baixo, é na X-height. A parte de cima do traço tem que alinhar na X-height e ser horizontal. A 30 graus ou ligeiramente mais achatado. Podemos fazer ali um traço a 20 graus, nós vamos perceber que o traço é capaz de estar... Estão a ver? O traço está um bocadinho mais horizontal que os 30 graus e isto ajuda-nos a verificar isso. E por fim, vamos fazer as compensações visuais. Quanto do overshoot? Portanto, ele está a passar os overshoots, aqui não está a passar o overshoot, está a passar, está a passar, está a passar. Ou seja, eu vou procurar a consistência da forma, overshoot no redondo, overshoot no redondo, overshoot no triangular, overshoot no redondo. Vou procurar as consistências das compensações visuais. Portanto, tudo que é redondo tem que sair para cima e para baixo. É mais chato, passa menos para baixo, passa menos, passa mais. É triangular, passa mais. É redondo, passa menos. Aqui não está a passar o suficiente, ok? Portanto, vou verificar os overshoots. Vou verificar as juntas. Portanto, sempre que há um traço que se junta, eu quero uma junta forte. Junta forte, já vimos isto aqui. Eu quero verificar o alinhamento, ok? Com junta forte, ok? Quero verificar a familiaridade das formas. Já falamos sobre este triângulo, que é igual a este, deveria ser igual a este triângulo, portanto este está um bocadinho mais curto, eles deviam estar mais iguais, que é igual a este triângulo, portanto, que é igual a este triângulo, que é igual a este triângulo, ok? Portanto, nós já deu para perceber que os meus triângulos não estão todos iguais, isto não está muito regular. Eu faço os de cima, não sei porque, um bocadinho mais curtos que os de baixo, e tinha que os equilibrar, e que é igual a este triângulo. Portanto, nós temos que ter a familiaridade nas formas todas. O A também, não se esqueçam do A. E mais. Portanto, as juntas, a junta forte, a maneira como une o traço fino, o mais fino que vocês conseguem, deve ser o mais fino que vocês conseguem também no O. Portanto, esta familiaridade do contraste máximo da letra deve ser mantida, e no B, por aí fora. E por fim, a maneira como cruzam os traços. Isto é daquelas coisas mais importantes. Portanto, isto é um traço gordo, está a 30 graus. Isto é um traço mais fino, está a 20 ou 30 graus. Portanto, nunca cruzam gordos com gordos. Gordo, fino, gordo, fino, gordo, fino. Está um bocadinho gordo. Reparem aqui no D. Junta forte, equivalente ao O. Junta forte, equivalente ao O. O mais fino que conseguirem, ou o mais equilibrado que conseguirem. E agora, quando une, eu podia unir isto com uma junta mais forte, mas não tocava totalmente. Portanto, se isto ficar muito gordo, não deixem cruzar os dois traços. Ficaria um traço a 30 graus e o outro ali. Portanto, fazíamos uma junta muito semelhante àquela connection. Ou então o que nós fazemos normalmente é achatar o traço, por isto a 5, 20 graus, e assim já conseguimos ter gordo com fino. Portanto, gordo com fino, gordo com fino, gordo com fino no A. Vamos verificar todas as juntas. Aqui há um derretido. Gordo com fino, estão a ver? Gordo com fino, sempre a mesma coisa. Gordo com fino, aqui, este saiu mal. Achatam ou põem mais vertical. Gordo com fino, estão a ver? Sempre a mesma coisa. Junta forte, gordo com fino. Mesma coisa aqui, portanto, este é dos principais problemas. Isto é para a frente, não é para baixo. Isto vocês já deviam ter avaliado no vosso desenho de ductos. E que faz com que fino com gordo, ou meio fino, meio achatado com gordo. Mesma coisa no B, isto é achatado, deve ficar aqui um pé forte, mas deve prolongar-se para fino. E especialmente aqui
nas diagonais. Portanto, isto é das principais coisas que vocês vão ficar e que é importante para desenho de logótipos e de formas, é para saber onde é que está o gordo e o fino. O gordo e o fino. Isto tem a ver com o ângulo da caneta, que vos vai gerar a proporção sempre regular expectável da letra. Não vão trocar o que é o gordo e fino. Por fim, uma coisa que vocês fizeram de forma relativamente mal, de forma consistente, pode ter sido a explicação, é esta terminação. A terminação do traço do Y, talvez porque o exemplar que lá está não é muito bom, deve ser forte. Ou seja, se vocês mantiverem os 30 graus, isto é um traço sempre igual por ali fora a 30 graus. Portanto, não terminem com ele em bico, que o John Stevens chama-lhe resolver a forma. O meu professor, quando faz as formas muito finas, depois vai lá e enche com um bocadinho de tinta aqui no final, só para dar a ideia de um remate do traço, okay? Saber onde é que ele acaba. Portanto, se quiserem fazer um remate, encham sem retocar muito, ou então tentem terminar com o ângulo certo, o ângulo forte. E faz disso as nossas verificações. Todas, acho eu.